Jesus. É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Eu queria hoje trazer um versículo para a nossa meditação, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 6. A palavra de Deus diz assim, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já ouvimos esse versículo várias vezes e eu comecei a meditar um pouco sobre isso, na questão do que a fé nos proporciona. Não é somente assim um agrado ao Senhor. E meditando na palavra do Senhor, eu pude ver que a fé é um ingrediente necessário para o nosso dia a dia. Através da fé, nós vamos alcançar a salvação. E a palavra de Deus, ela relata isso. Por quê? Porque quanto mais nós estamos nos aproximando de Deus, nós acreditamos que Deus existe, mais próximo nós estamos dessa salvação que Ele nos proporciona. E eu queria também ler que está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. E a palavra de Deus vai falar assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pela graça, a graça do Senhor Jesus, nós somos salvos, mas por meio da fé. A graça é toda a misericórdia que Deus tem sobre nossa vida, que Ele nos amou primeiro. Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através dessa graça, através dessa misericórdia, nós precisamos exercitar a nossa fé para que nós venhamos alcançar a salvação, porque é por meio da fé que nós vamos alcançar a salvação. No próprio livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, fala aqui sobre a galeria dos heróis da fé. São vários personagens bíblicos que alcançaram a salvação por meio da fé. Quem aqui não conhece a história de Abraão, né? Abraão, o pai da fé, que ele saiu da tua parentela, de uma terra que ele tinha conhecimento, para uma terra que ele não conhecia. Deus simplesmente falou com ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei. Você saiu daquele lugar de comodismo para um lugar que ele não sabia para onde iria. Então, por meio da fé, ele foi justificado pela fé. Ele creu, ele acreditou que o Senhor foi quem o chamou. Ele acreditou que a voz que falou com ele era a voz do Todo-Criador, do Todo-Poderoso. Então, através disso, ele foi considerado o pai da fé, ele foi justificado pela fé. E eu queria também relatar aqui alguns acontecidos bíblicos que faz com que a gente se lembre que através da fé, nós vamos alcançar esta salvação. Em Lucas 17, no versículo 19, vai narrar sobre a cura dos 10 leprosos. E Jesus, quando ele se depara com o único leproso que voltou, ele pergunta, cadê os outros 9? E os outros 9 não voltaram para glorificar ao Senhor. E imediatamente Jesus fala para aquele único que voltou, para aquela pessoa, aquele leproso que recebeu a cura de Deus, mas entendeu que quem o curava era alguém maior, que merecia, que valia a pena largar tudo e continuar seguindo. Então a fé é você acreditar que aquele que abriu o caminho, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E esse leproso voltou e ele fala que volta para glorificar ao Senhor. Então Jesus fala para ele assim, ó, a tua fé te salvou. Porque ele volta, porque ele acredita que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único que pode levar ele a essa salvação. Então, através dessa fé, de acreditar que existe esse caminho é Jesus, ele recebe a salvação. E por que também não falar da mulher do fluxo de sangue? Uma história que a gente também muito conhece, que ela fura a multidão, ela rompe a multidão, e ela fala, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, está relatado em Mateus 9, 22, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E através desse exercício, através dela exercitar essa fé, ela rompe os limites, ela atravessa a multidão, e quando ela toca nas vestes do Senhor Jesus, o Senhor ele reconhece que alguém o tocou, e fala, quem me tocou? E ele volta e ele se encontra com essa mulher. E quando ele tem o seu encontro com essa mulher, ele fala assim, filha, a tua fé te salvou. E a nossa fé? Aonde a nossa fé tem nos levado? Aonde a nossa fé tem nos direcionado? Porque muitas das vezes a gente fala que crê, a gente acredita, a gente vem à igreja, mas como está o exercício da nossa fé?
Em paralelo à nossa fé, existem coisas que neutralizam a nossa fé. E eu queria citar hoje aqui duas coisas que neutralizam a nossa fé: o medo e a ansiedade. A ansiedade é quando a gente está preocupado com coisas futuras. Então, se a gente fica muito preocupado com o dia de amanhã, muitas das vezes nós não estamos exercendo a fé que nós temos em Jesus Cristo. Porque Jesus fala para nós nos preocuparmos, basta com o dia de hoje, porque cada dia basta o seu mal. O amanhã pertence a Deus. Porque quem de nós vai poder acrescentar um dia de vida ou um côvado na nossa estatura? Não temos como acrescentar isso. Então, os nossos dias já estão contados e direcionados pelo Senhor Jesus. Nós precisamos entender que estamos no caminho esse que o Senhor Jesus já abriu, deixou preparado para todos nós, e nós estamos em busca desta salvação. Então, como está a nossa fé? Aqui eu falei da ansiedade. Talvez nós estamos vivendo muito ansiosos pelo dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus quer que nós andamos uma vida de tranquilidade e dependência. Quem vive na dependência não vive ansioso, porque sabe que quem domina e quem controla todas as coisas é o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra. E um outro também aspecto que faz com que neutralize a nossa fé é o medo. E eu queria lembrar a todos nós aqui o discípulo, Pedro. Pedro, cheio de fé, de ousadia, ele anda sobre as águas do mar. Ele fala: Senhor, se tu és tu, mande que eu vou ter convosco. E ele sai do barco e ele vai andar junto às águas. Só que Pedro, no momento que ele tem medo, na mesma água, no mesmo lugar que ele estava andando, no mesmo lugar que ele pisou sobre as águas e viu como se fosse terra firme, ele começa a afundar. Por quê? Por causa do medo. Veio a tempestade, veio o vento, e às vezes a gente duvida do que nós estamos fazendo, nós estamos no caminho do Senhor Jesus, nós duvidamos se é verdadeiramente o Senhor quem está nos chamando. Mas não deixe o medo fazer com que você pare a caminhada ou que você venha a naufragar, porque o medo está tentando neutralizar a fé que nós temos em Jesus Cristo. Então, se você está tendo medo, não tenha medo, exercite a sua fé no Senhor Jesus, porque nós vamos ser mais do que vencedores. E esse ingrediente tem que ser um ingrediente diário. Todos os dias tem que fazer parte da nossa porção de vida. Eu preciso exercitar cada dia a minha fé. Eu acordei hoje, eu preciso exercitar a minha fé. Senhor, que a minha fé aumente, que esta fé que eu tenho em Ti seja cada vez maior, porque quanto mais fé eu tenho em Ti, mais eu estou Te agradando e mais próximo de Ti eu estou, e mais convicção de quem eu sou em Ti também eu vou ter. A convicção da vida eterna, porque nós acreditamos que o Senhor Jesus é quem rege todas as coisas. E compartilhando também, para que você não tenha medo e para que você venha ver e entender que o Senhor Jesus está cuidando de todas as coisas, a Bíblia vai falar em 1 João, capítulo 4, do versículo 18 a 20, que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Aqui é muito interessante, porque nós, às vezes, vivemos com medo e estamos duvidando da capacidade do Senhor de nos cuidar. E aqui a palavra de Deus, ela finaliza falando algo muito importante, que está relacionado com a nossa fé. Se nós voltarmos em Hebreus 11, no versículo 1, vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. E lá em João está falando que como nós podemos amar o Senhor que nós não vemos, se nós não amamos o nosso irmão que nós estamos vendo. Ou seja, para exercitar a fé, vai começar com o amor ao próximo, que é um dos mandamentos. Então, para exercitar essa fé, nós precisamos exercitar o amor ao próximo. Quando eu começar a amar ao próximo, eu estou começando a entender o que era o amor ao Senhor. Porque como podes, se eu não vi o Senhor, eu amar Ele de todo o meu coração? Se talvez o irmão que caminha comigo, eu tenho coisas a serem resolvidas, eu não amo. Então, o amor, o perfeito amor, o amor de Deus sobre nós, porque Ele nos amou primeiro, esse amor, esse verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. Então, confia, entrega, e assim nós precisamos colocar diante do Senhor que nós o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. E esse amor tem que estar enraizado em nosso coração, para que a nossa fé venha a ser
aumentada e venha fazer parte da nossa receita diária. Então é a mensagem que eu quero deixar hoje para a nossa meditação. Precisamos exercitar a nossa fé, porque através da nossa fé nós vamos alcançar a salvação. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.